Bom, pessoal, acho que finalizamos aqui, Excelente. né, o Belo recap review. das divisões, né, das duas conferências. E o André preparou agora para a gente aqui uma análise dos vencedores e perdedores, vamos falar assim, dessa temporada, né, os jogadores mais valiosos, os cabeça de bagre. O que você tem para a gente aí, André? Qual foi a sua Vamos análise? lá. Vamos lá. Eu sou o nerd aqui dos três, provavelmente. Eu gosto muito de planilhas e PPTs e etc. Eu fiquei essa semana estudando aqui os jogadores e assim, tem muitos ajustes que são subjetivos, então até por isso a gente está aqui para discutir, para vocês me, me criticarem e etc. Mas eu usei algumas estatísticas aqui, Rica, para trazer os tiers dos jogadores nessa meia temporada, né? Então eu deixei os tight ends de fora, estamos falando aqui de quarterbacks, running backs e wide receivers, tá? Só vou projetar aqui. Por que Espero que... esse podcast odeia Tyrants? A gente não fala deles em fantasy, a gente não fala deles em premiações. A gente vai ser perseguido, os caras são grandes, velho. Sim, sim, eu prometo que nas próximas semanas a gente fala. E vamos lá, eu peguei aqui duas estatísticas, jardas por jogo, né? E o ratio controverso de touchdowns dividido por interceptações. Por que esse ratio esse múltiplo aí é tão controvertido? Porque basicamente abaixo de 2 ele é ruim e acima de 2 ele é bom, né? Então todo mundo que está aqui para a direita, a partir do nosso querido Caleb, estaria bem na fita. O Lamar aqui e o nosso querido Josh Allen à direita, eles nem couberam aqui no gráfico, porque o Lamar ele tem 10 touchdowns para cada interceptação, e o nosso querido Josh Allen tem 8,5, tá? Então essa é a foto aqui dessas duas estatísticas, e eu coloquei aqui os jogadores que eu achei interessante. O Matt Stafford não está aqui, o CJ Stroud não está aqui, ia ficar muito poluído, e aqui eu acabei dividindo eles em 3 tiers, e queria pegar a opinião de vocês dois, que são grandes conhecedores de quarterback, né? Dá para enxergar bem aqui os tiers que eu fiz? Dá. Vamos lá, então a gente tem os 3 da direita aqui, elite, tá? E aqui a gente tem que desassociar um pouco do record, né? Quando convém a gente desconsidera, quando convém a gente considera, porque o Joe Burrow não está com um recorde bom, mas assim, as estatísticas dele são muito fortes, 20 touchdowns, 4 interceptações, o Lamar nem se fala, e o Josh Allen também. Então eu diria que esses 3 são elite, olhando essa meia temporada. André, o Mahomes não é elite? Claro que ele é, mas a gente está olhando um recorte aqui. Essa temporada não é. Nessa temporada não é. Aí só finalizar aqui, X Factor, são esses caras da meiuca aqui do Tier 2, que, apesar de não serem elite, eles podem ser elite, e eles têm alguma coisa que os diferencia. Então aqui Kirk Cousins e o nosso querido Baker Mayfield, eles têm volume de passe e eficiência. Já o nosso querido Jared Goff, eficiência, cara. Ele é o segundo em termos de jardas por arremesso, e ele é o primeiro em precisão. Então, o cara realmente, como o Rica disse, um quarterback de almanaque. O Jayden Daniels e o nosso querido, eu tô falando querido para todo mundo, né? Acho que é um vício de linguagem. O nosso prezado Jalen Hurts e o Jayden Daniels, eles correm, né? Então, tem um número mais baixo de touchdowns aqui, 10 e 9, mas eles têm esse equity de correr e adicionam pontos e first downs e etc. E o Justin Herbert erra muito pouco, né? Ele tem uma interceptação só na temporada. Eu não sei se o número está certo aqui, porque agora o ratio teria ficado errado, né? Talvez eu tenha cometido alguma gafe aqui, mas ele erra muito pouco, não impressiona, mas ele ficou grande parte da temporada machucado, e agora que ele está saudável. E aí as decepções eu coloco mais aqui pelas estatísticas, claro, mas mais contra as expectativas, o que se esperava desses jogadores. Então, o tier aqui de decepções, nós temos Jordan Love, com muitos erros, Caleb Williams, muito sacado e também muitos erros, poucas jardas, Dak, Mahomes e Aaron Rodgers, se esperava muito, não entregaram, e a gente tem aqui no canto esquerdo o Anthony Richardson, que é o tier Anthony Richardson, porque são estatísticas totalmente estapafúrdias. Eu coloquei ele aqui mais... Você podia botar um garbage aqui do lado. O nosso patrocinador, e para mostrar que ele é realmente um dos piores quarterbacks da liga. Então esse aqui é o mid-season review dos quarterbacks. Cara, eu assino embaixo.
Eu acho que tá muito, muito preciso, assim, isso. Acho que é isso, envolve o Jared Goff que a gente fala, acho que envolve muito a questão de gestão de jogo, precisão, como eu disse, o time dele meteu 50 pontos, ele fez 80 jardas no jogo, então acho que tem essa questão de X-Factor. Me surpreendeu ver o Jordan Love com 10 interceptações já, não, na minha cabeça não era tudo isso, e cara, acho que decepções, assim, eu acho que talvez o único aí que eu discordaria seria um pouco do Caleb, né? Porque assim, eu entendo que não é uma decepção, que é só um recorte de estatística, mas até que tá com asterisco ali, só para. Mas acho que demorou para sentir demora para sentir um pouquinho, né? Mas eu acho que é isso. A gente tá num tier 1 de quarterbacks nessa temporada aí. Eu jogaria o Jared Goff para lá para esse tier 1 também pela questão de gestão de jogo. E o resto é isso aí. Bem legal a apresentação aí, que a gente conseguiu enxergar toda essas. Cometi uma gafe, tá, Pércio? O Justin Herbert, claramente, como ele teve 10 touchdowns de interceptação, era para ele estar colado aqui, né? Era para ele estar colado, na verdade, um pouco mais para a direita até do que o Josh Allen, tá? Desculpa. Mas assim, eu entendo que é pelo ratio, mas assim, 10 touchdowns é pouco pra mim, na minha visão. A gente tá na semana aí já, na semana 10, né? A gente tá na semana 10. De um touchdown É quase pouco. por jogo, eu acho que é pouco, e ele não é uma ameaça terrestre tão constante, igual o Jalen Daniels, por exemplo, entendeu? Igual o Jalen Hurts. Teve um jogo semana passada, ele fez 3 touchdowns, semana retrasada, então não colocaria ele no elite, apesar de talvez no recorte do ratio ele estar mais posicionado pra lá. Mas, pô, bem legal. Bem legal mesmo, assim. E é isso, acho que a gente tá falando sobre o Mahomes na temporada muito abaixo dele, que ele tá sendo bem ajudado pela defesa. E cara, acho que isso envolve muito performance individuais, né? A gente pode também separar uma coisa de situational football, né? Quando, tipo, o Mahomes é um cara que não precisa ficar mandando lançamento agora, porque a defesa dele segura o adversário para menos de 20 pontos. E a gente viu que in the clutch ele ainda, né, que nem, enfim, ajudado ou não, a bola cai na mão dele na hora H e ele põe para dentro, né? É um cara efetivo. Então, mas olha que loucura, a temporada dele, se olhar touchdowns e interceptação, é nível Dak Prescott. Não, então é horrível, cara. E até ontem era pior, né? Porque até ontem acho que ele passou para 2 touchdowns ou 3. Nenhuma interceptação. 2 ou 3. Acho que foi 2, se eu não me engano. Não, 3 que teve o do touchdown do overtime. Esse ratio dele, Rica, era menos que 1. Ele tinha mais interceptações de touchdown até o jogo de ontem. Sim. Acho que isso aí ficou super legal aí, o quarterback cheers aí ficou bem visual. Tem mais alguma surpresinha aí pra gente, André? Esses aí e gráficos, etc. Olha só aqui rapidamente aqui, putz, é uma posição que não tem muito o que falar, né? Scrimmage yards e touchdowns totais. Então você tem aqui na tropa de elite Saquon Barkley, Derrick Henry, Joe Mixon, Kamara, Bijan, Jahmyr Gibbs e o Kyren Williams, que é o que menos tem jardas, mas é uma máquina de fazer touchdown, impressionante. E nas decepções, talvez um pouco enviesado pelos meus times de fantasy, mas eram running backs que eu esperava mais e não estão entregando. Rashad White, que foi running back 4 no PPR ano passado, Travis Etienne, né, que já teve temporadas muito boas, Rico Dowdle e o Jameson Williams, Javonte Williams. Javonte Williams, perdão. Acho que dos caras que mais se esperava, eles foram as maiores decepções. Não sei. Aqui eu coloquei o Elite e o Decepção, que são o que mais chama atenção, e aqui no próximo slide fica ali o Tier 2, né? Que eu não me dei o trabalho de fazer todas as fotinhos e logos, que dá trabalho pra cacete. Mas se tivesse alguém que vocês quisessem colocar no Elite ou jogar para Decepção, estaria aqui nessa linha, inclusive o Breece Hall, que é o running back do Pércio. Cara, pela expectativa que tinha sobre o Breece Hall, é uma decepção, não tenho dúvida, assim, talvez. E não ele só... Tá 55 jardas por jogo, o cara era, assim... que são 92 jardas de scrimmage, né? Ele tá tudo mais corrida, wide receiver. Exato, ele recebe muita bola, mas assim, você vê desse
desse tier aí, ele só tem menos do que o... Só tem mais que o Ramondre, que o Ramondre joga num time que não tem linha ofensiva. Né? Então acho que eu colocaria ele como uma decepção. Eu não vou falar que eu colocaria como elite, porque ele não é, mas uma surpresa para mim é o J.K. Dobbins. Surpresa porque ele ter conseguido jogar e não se machucar até agora. E, cara, assim, eu acho que, por exemplo, tem o James Cook, uma surpresa interessante. Eu acho que, cara, tem bastante nome. David Montgomery. Quem, desculpa? Chuba. Então, o Chuba tem um problema sério agora, né? Porque vai voltar agora, vai chegar o rookie, né? O Jonathan Brooks, que eles pegaram acho que foi a primeira rodada ou segunda rodada, não me lembro. Acho que foi a segunda rodada. E eles falam que é um monstro, né? Então, provavelmente, ele vai perder muito volume aí de corrida, de trabalho. E acho que o DeAndre Swift aí ganhou muito nessas... Começou muito mal a temporada, até dropei ele no Fantasy, depois que ele saiu do meu time, aparentemente eu salvei a carreira dele. Porque ele ia ficar desempregado se ele continuasse no meu time, e agora ele voa. Apesar que outra liga eu mantive ele, hoje em dia ele me ajuda bastante, então eu não odeio totalmente ele. E só antes de você mudar aí o slide, André, claro. O Breece Hall é uma decepção, cara, principalmente também não pensando nele isolado, mas você pensar, pô, um time que tem o Aaron Rodgers, tem o Garrett Wilson, é um time que provavelmente vai passar bastante a bola, então a defesa vai ficar naquela, né? A defesa sempre é um cobertor curto, né? Eu vou preencher o box aqui para parar essa corrida e vou tomar a bola no fundo, ou vou proteger o fundo e vou abrir o box. Então você pensa, porra, o Aaron Rodgers, o quarterback que te dá essa questão do passe, né? Em tese as defesas iam ficar mais preocupadas com isso, abriria o box para ele correr, para ele ter mais destaque dentro desse jogo e, enfim, ora ele ajudar a abrir o jogo aéreo, ora o jogo aéreo abrir para ele correr. E, cara, meio que fica esquisito, porque no final das contas ele é um dos jogadores aqui que mais tem receiving yards, porque o Jets faz um jogo corrido a partir de screen, né? Ou com check down. Então, enfim, acaba que ele não faz nenhum nem outro muito bem feito. Então, né, acaba tirando um pouco aí da produtividade dele, talvez, enfim, e talvez o que ele seja melhor, né, que de fato é correndo. Quando ele chegou na liga, teve excelentes números, né, se mostrou realmente ser um belo running back, tanto que gerou toda essa expectativa, né, cara, e você vê que não consegue de fato entregar. 55 jardas, pô, tem muito quarterback aí que deve correr, que nem é tão atlético assim, deve correr quase isso, né, enfim. E os que você estão sentindo falta aqui, Aaron Jones, Tony Pollard, cara, eu fiz algum corte ali na hora de escolher, porque não dá para estar todo mundo, mas, por exemplo, o Aaron Jones tem 3 touchdowns na temporada. Então, por mais que ele tenha bastante jardas, eu tirei aqui e fiz ao meu critério, e é isso aí. Eu sou o dono... Você é o dono da planilha, foda-se. Opa, desculpa. Esqueci. É um problema familiar, cara. Desculpa. Aqui, mas a gente não sabe a hora que o pessoal vai ver o corte depois. De wide receiver tem alguma coisa, André? Cara, tem. Para finalizar aqui, os nomes são muito óbvios, também mais simples ainda que running back. Estamos falando de jardas por jogo, aí apenas recebidas, porque mesmo que um wide receiver faça jogadas de corrida, acaba não sendo muito relevante. Cara, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, né? Por mais que tenha essa temporada, os números do cara são, é o segundo aqui com mais jardas e fez 4 touchdowns, que está acima da média da amostra. Chris Godwin, mencionamos, está fora, então eu coloquei aqui como homenagem, e as estatísticas são de jardas por jogo, então, touchdowns não, né, mas jardas por jogo sim, fenomenal. Ja'Marr Chase é o meu wide receiver favorito, está no seu time do Fantasy, e o Garrett Wilson, pasmem, tem números que, na minha opinião, eu coloquei como elite. E aqui como principais exceções, Deebo Samuel, 60 jardas por jogo, 1 touchdown. Tyreek Hill, teve problema todo do Tua. Chris Olave tá tendo lesões e o Saints é uma bagunça, mas esperava-se muito. Marvin Harrison Jr. pela pompa que chegou. E DJ Moore. O homem tem 5 touchdowns, você jogou ele na decepção. O homem tem 5 touchdowns, tu enfiou ele em decepção. É bastante touchdown, mas, compara as jardas por jogo dele com o Chris Godwin. É metade, entendeu? Tipo...
Ele deu uma acelerada nesses últimos jogos, né? Eu não sei se a conexão dele e o Kyler Murray deu uma encaixada, se eles se adicionaram ali no Call of Duty Online, ficaram mais amigos ali, e tá recebendo mais bola. Mas, enfim. Mas são 28 recepções, né? Tem uma estatística interessante que tem nesses sites, que é o número de touchdowns dividido pelas recepções, dividido pelos passes, etc. Aquele é bem alto, porque ele tem 5 touchdowns para 28 recepções. Desse quesito era um fenômeno, mas eu acho que se esperava um pouco mais dele, principalmente de volume e jardas. Não, com certeza, eu falei brincando, mas a gente esperava bem mais dele, assim, ele era... Várias pessoas colocavam ele como até o melhor jogador da classe, né? Mais do que os 3 quarterbacks. Então, a gente esperava uma contribuição mais efetiva dele. E o Chris Olave, coitado, né? O Derek Carr mandou ele direto para o hospital, num passe totalmente contestado ali no safety chegando nele. Que raiva desse cara, que inclusive também está no meu time de fantasy, enfim. Trouxe ele justamente pensando nisso, vai ser um wide receiver 1, vai ser, né, um target share bem alto, red zone e tal, e, puta, 50 já, isso aqui a gente está falando de 5 pontos por jogo, na nossa liga, que enfim, muito ruim. Mas vamos lá, pessoal, tem mais alguma coisa aí, André, ou vamos para hora da fezinha aqui fazer, ou não? Só o pessoal que ficou de fora mesmo, acho que a gente não precisa falar deles, são wide receivers excelentes, com ótimas, mas ficaram aí no Tier 2, e eu coloquei com asterisco que o A.J. Brown e o Nico Collins, porque eles têm 5 jogos cada um, então assim, não dá para cravar que o cara é elite se ele tem 5 jogos de 8 ou 9 possíveis. Então fica aí a menção honrosa, toda essa turma, Malik Neighbors, inclusive, com números melhores que o Marvin Harrison Jr. Cara, bem legal. Acho que até questão, acho que aí do Sam Brown ali, o Drake London também, números bem legais. Acho que o Sam Brown, esperava até um pouquinho mais dele, talvez missão de jardas, né? Mas ele faz muito touchdown, um alvo na red zone ali, muito forte.